Saudações a todos os internautas, muito bem-vindos a esta live. Estamos em direto a partir do canal de Direitos Humanos, em simultâneo com a página do professor Adriano Novunga, para levar até si, queridos internautas, informação de interesse público, com rigor e com responsabilidade. Entramos em direto para atualizar o processo movido por Fátima Mimir Emanuel de Araújo contra o ex-vice-comandante da PRM, Fernando Tsucane. A novidade é que o Tribunal Supremo acaba de condenar o ex-vice-comandante da PRM a 4 meses de prisão e uma indenização de 50 mil meticais por cada ofendido. Entretanto, esta prisão foi convertida em multa. Tsucane acusou Fátima Mimir Emanuel de Araújo na tentativa de golpe de Estado nas manifestações em homenagem ao músico Azagaia. A justiça às vezes falha, mas neste caso não falhou e teve o seu papel educativo, porque o papel da justiça, conforme a nossa Constituição da República, é educar os cidadãos, as instituições da administração pública a respeitarem a lei. E neste caso o que nós vimos é que há um atentado em Moçambique de evitar, impedir que os cidadãos moçambicanos se manifestem. A manifestação é um direito constitucional e não pode ser criminalizado. E não podemos ser chamados terroristas cada vez que queremos ir à rua para nos expressarmos. O papel das autoridades, da polícia em particular, é proteger os cidadãos no exercício dos seus direitos. E o que a justiça fez hoje, nós não olhamos para a pena em si, mas para o significado desta pena que foi proferida. É que o gestor público, o funcionário público, tem de respeitar primeiro a lei e não ordens superiores. As ordens superiores não estão acima da lei. E a Constituição da República de Moçambique é muito clara sobre o lugar da lei em relação às ordens superiores. É que no artigo 60, que agora pode ter alterado, temos o direito de resistência. O direito de resistência significa que o cidadão, na sua capacidade, seja no exercício das suas funções profissionais, seja no exercício civil, ele pode se recusar de cumprir ordens legais ou a cumprir aquilo que contraria os seus valores, os seus princípios. O senhor Tsucane, comandante Tsucane, tinha todas as prerrogativas de dizer ao comandante-geral da PRM na altura que ele não concordava com aqueles termos, porque não era correto acusar de crimes tão graves a cidadãos que simplesmente foram à rua para celebrar um ídolo, um jovem o qual amavam e que queriam fazer lembrar a sua memória. Portanto, ele, sendo vice-comandante-geral da PRM, ele não só tinha a prerrogativa de ler, mas influenciou, de certa maneira, ele poderia ter influenciado os termos daquele comunicado e ter evitado colocar nomes das pessoas que lhes colocavam em risco. Nós fomos chamados de terroristas quando no nosso país há terrorismo de verdade. Os nossos filhos são vistos e falados nas escolas como filhos de terroristas. Os nossos esposos são perseguidos nos seus trabalhos porque fomos chamados terroristas. Então nós insistimos em recorrer à justiça para assegurar que nunca mais nenhum agente público em exercício das suas funções possa abusar do poder que tem e vir no final dizer foi ordem superior para poder continuar impune. Então está aqui a lição e eu quero só relembrar as últimas palavras que o juiz-presidente mencionou, que é importante sublinhá-la: evitar colocar-se em situações de violação da lei. Esta, para mim, é a principal mensagem que esta sentença que foi lida hoje apresenta. Que o gestor público, o funcionário público, qualquer pessoa que esteja em exercício de funções públicas tem o dever de cumprir a lei, de proteger os cidadãos e não se pode escudar em ordens superiores. Está agora já uma jurisprudência. Ordem superior pode levar à condenação. Este é o mais importante. Obrigada. Pessoalmente, eu estou bastante feliz
porque o Tribunal Supremo tomou uma decisão que reforça a justiça em Moçambique, mostra de que o povo moçambicano pode passar a ter alguma esperança de que temos juízes que olham para a lei e que julgam de acordo com a sua consciência. Porque muitas das vezes nós estamos habituados a ver casos e sentenças que são julgadas de acordo com a pretensão de algumas instituições de cariz partidária. Penso que hoje aqui nós assistimos ao exercício e ao respeito da justiça. Estamos satisfeitos com a condenação, porque, em primeiro lugar, limpa a nossa honra. Porque ser acusado de ter organizado manifestações que tinham como objetivo assaltar a presidência da República, mudar o governo, é uma acusação bastante grave. Em alguns países, isso até leva a penas extremamente pesadas. Então, fica aqui a lição para todo aquele que exerce uma função no Estado, de que a responsabilidade criminal é individual. Portanto, se o seu chefe mandou-te dizer A e B, tu não deves agir como se fosse um mero recipiente. Tens que pensar e assumir de que as consequências daquilo que tu fores a dizer, em caso de ofensa a alguém, recairão sobre ti próprio. Portanto, a desculpa de que foi o comando conjunto, de que foi o comandante-geral da polícia que lhe mandou fazer, quando ele próprio é um comissário, ele próprio exercia na altura a função de vice-comandante-geral da polícia, que tem conhecimento da lei, conhece, ou deveria conhecer, a Constituição da República e demais leis. Portanto, eu penso que não cola. E fica aqui a grande lição para todos os servidores públicos de que a responsabilidade criminal é individual. Entende que este recado foi anunciado hoje, pode ser atendido pelas instituições públicas? Quem não ouviu ou quem não quiser ouvir vai acabar condenado como foi condenado o senhor Tsukkan. Portanto, a lei deve ser cega, a lei deve ser forte para os fortes e, infelizmente, muitas vezes nós temos assistido a casos em que a nossa justiça é forte para os fracos e é fraca para os fortes. Penso que neste caso a nossa justiça foi forte para os fortes e ficou uma clara lição para todos os funcionários públicos e outros de que, ao acusarem alguém de algo, devem fazê-lo com um mínimo de provas. Não se pode escancarar, não se pode sujar, não se pode abusar da boa imagem das pessoas. Porque mesmo hoje, se alguém for para a internet escrever golpe de Estado, Manuel de Araújo, há de aparecer. O Fátima Mimbira, há de aparecer. Essa acusação não só manchava os nossos nomes, como também mancham o nome dos nossos filhos. Então, hoje, eu penso que o meu nome e o nome da Fátima ficaram limpos e também o nome dos nossos filhos e dos nossos familiares ficou limpo. É importante. Essa é a razão fundamental porque nós viemos aqui à procura da justiça. Mas fico triste em relação ao posicionamento do Ministério Público. Mostrou que é um Ministério Público partidário. Segue orientações de um determinado partido. Eu não esperava que o Ministério Público, a este nível da vice-procuradoria, ainda recebesse ordens partidárias. Isso entristece-nos. E quero saudar aos juízes conselheiros do Tribunal Supremo por terem descartado essa opinião partidarizada e não profissional do Ministério Público. Mais uma vez, aqui esteve em julgamento o próprio sistema da justiça, chumou o Ministério Público e passou com boas notas o Tribunal Supremo e os juízes, os conselheiros do Tribunal Supremo.
Duas lições podem ser tiradas deste julgamento. A decisão do Tribunal Supremo mostra que ordens ilegais não podem ser cumpridas e que nenhum agente do Estado está acima da lei.